Romanos 7, 18 a 20. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Gálatas 5, de 19 a 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E por fim, 1 Coríntios 3 e 3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Desde que o pecado entrou na vida humana, existe o corpo, a carne. Mas existem os desejos e concupiscências da carne. O ser humano herdou isso do pecado. Toda a carne humana ela tende para o mal. É tendência natural, isso nós herdamos lá do Éden. E para quebrar esse poder, é só o poder de Deus, a graça de Deus, a palavra de Deus. Tudo isso nos tende às obras, que a Bíblia chama de obras da carne. Os desejos e as concupiscências nos induzem às obras da carne. E é justamente aí que o diabo nos tenta. A todo momento nos tenta. Por quê? Porque ele coloca situações que provocam o nosso lado maligno. O tempo todo, a vida inteira. Você se converte. O Espírito de Deus vem morar em você. Ele faz uma limpeza na tua vida. Mas o tempo todo, o diabo está chamando, atraindo para você fazer alguma coisa errada. É a vida inteira assim. E se você cai nessas coisas erradas, no qual tem uma lista ali em Gálatas, uma lista. Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Olha o tamanho da lista. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. É uma lista enorme. Se ele induz você para essa lista, você cai em pecado, você sai da graça de Deus. Por isso ele vai te provocar, vai te tentar. Até glutonaria, olha, glutonaria. Tem gente que adora comer, só que ele come acima do que é normal. Ele prejudica o organismo. E porque ele come além do normal e prejudica o organismo que o Espírito de Deus está morando, ele erra, ele entra em pecado. E olha o que diz embaixo. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então você vai ser tentado pelo diabo, seus anjos, mas vai ser tentado pela sua própria carne. Há uma guerra dentro de nós. O apóstolo Paulo explica isso. É uma luta entre a carne e o espírito. Curioso que uma vez um missionário perguntou para o índio, né? Escuta,
Como é que você entende a luta entre a carne e o espírito? Aí o índio falou, é o cachorro do bem lutando contra o cachorro do mal. Aí o missionário achou curioso aquilo, né? E perguntou para ele, escuta, mas quem vence a luta? Quem vence é o cachorro mais bem alimentado. O que for mais forte, vence a luta. Então aí é que está a questão. O índio tinha razão naquilo que ele imaginava, naquilo que ele pensava e naquilo que ele entendia. Há uma luta dentro de nós, entre a carne e o espírito, entre o bem e o mal. E quem vence a luta? A carne vence se você alimentar ela das coisas erradas. Mas o espírito vence se você alimentar ele. Mas como é que eu faço para alimentar o meu espírito? Leitura da palavra de Deus, oração e, se possível, até um jejum. Por quê? Porque o seu espírito vai ser fortalecido pelo Espírito de Deus e ele vai dar a vitória a você nessa luta. E se a sua dedicação for completa, mesmo que você esteja na iminência de cair, Deus te avisa. Não faça isso. Não faça isso porque é errado e o seu pai não gosta. Para aí. E você para, e você sai do pecado, e você não sai da comunhão. Você vai ser tentado toda a vida. O diabo vai oferecer manjares para atiçar a sua carne. Não caia, porque Deus tem muita coisa para você. Lembre-se do que o índio falou, o cachorro mais bem alimentado é que vence. Alimente o seu espírito com coisa boa. Até a música. Tem gente que só ouve essas porcarias. Coloca lá um hino, uma adoração a Deus e alimente o seu espírito com coisas que remetem a Deus, coisas espirituais, coisas com mensagens boas. Alimenta o teu espírito. Porque se você começar a alimentar a carne, logo, logo você sai do rumo que Deus determinou para você. Você vai ser tentado, mas você pode dizer não. Sim, você pode dizer não. O diabo vai te provocar, mas você pode dizer não.